Livro Sobre a Firmeza do Sábio. Autor Sêneca. A Sereno. Capítulo 1. Entre os estoicos e os outros mestres de filosofia, Sereno, eu diria, não sem razão, que há tanta diferença quanto entre as mulheres e os homens, dado que uns e outros contribuem no mesmo tanto para a vida em sociedade, mas uns teriam nascido para obedecer, outros para mandar. Quase como os médicos de casa, íntimos da família. Em relação às doenças físicas, os outros filósofos adotam uma terapia suave e branda. Não havia melhor e de efeito mais rápido, mas aquela que o doente lhe permite. Os estoicos, que ingressaram em uma senda viril, consideram, para efeito de cura, não que esta deva parecer agradável aos que a iniciam, mas que deve livrá-los da doença o mais rápido e conduzi-los para aquele ponto elevado, tão fora do alcance de um dardo, que esteja acima da fortuna. Mas é árduo e confragoso o caminho que somos chamados a atravessar. Ora essa, é pelo plano que se vai para o alto. Mas nem é ele realmente tão íngreme quanto acham alguns. Somente a primeira parte tem pedras e rochedos e parece intransitável. Tal como, para quem olha de longe, a maioria dos lugares costuma parecer inacessível e de aspecto homogêneo, dado que a distância engana os olhos. Depois, chegando mais perto, aquelas mesmas áreas que a ilusão dos olhos compactara em uma coisa única se abrem pouco a pouco, e então se torna suave o declive daquelas elevações que à distância aparentavam ser precipícios. Pouco tempo atrás, depois de uma menção a Marco Catão, tu sofrias indignado, intolerante como és com a injustiça, com o fato de ele ter sido pouco compreendido em sua época, de ele, que se elevava acima de Pompeus e Césares, ter sido colocado abaixo de Vatínios, e te parecia revoltante que sua toga lhe houvesse sido arrancada no foro quando estava prestes a opor-se a uma lei e que, depois de arrastado desde os rostros até o arco de Fábio em meio às pancadas de uma facção sediciosa, houvesse recebido palavras ofensivas, cusparadas e muitos outros insultos de uma multidão insana. Capítulo 2. Eu então respondi que tinhas motivo para te sentires apreensivo pela situação da República, que, de um lado, Públio Clódio, de outro, Vatínio e os mais perversos cidadãos punham à venda e, tomados de cega cupidez, não percebiam que, enquanto a vendiam, eram eles também vendidos. Já com relação à pessoa de Catão, como te falei, estejas tranquilo, o sábio realmente não pode sofrer nenhuma injúria nem contumélia. Além disso, os deuses imortais nos deram Catão como exemplo mais fidedigno de homem sábio do que o foram Ulisses e Hércules para os tempos mais antigos. Os nossos estoicos os proclamaram sábios, invencíveis aos sofrimentos, indiferentes aos prazeres e vitoriosos sobre todos os temores. Catão não combateu com feras, ir no encalço delas é próprio do caçador e do camponês, nem perseguiu seres monstruosos com fogo e ferro, nem viveu naqueles tempos em que era possível acreditar que o céu estivesse apoiado nos ombros de um só. Depois de superada a credulidade antiga e de as gerações terem avançado para um grau elevado de entendimento, tendo ele lutado contra a ambição, essa peste multiforme, e contra uma voracidade imensa pelo poder, a qual o mundo inteiro, dividido em três, não podia saciar. Ergueu-se sozinho contra os vícios de uma cidade que degenerava e batia ao fundo por seu peso e susteve a república que tombava, ao menos na medida em que uma única mão podia retê-la, até que, arrastado com ela, lançou-se como companheiro de uma ruína por longo tempo adiada, e extinguiu-se de uma só vez o que era vetado separar-se. De fato, nem Catão sobreviveu à liberdade, nem a liberdade a Catão.
Contra ele tu julgas que o povo pôde fazer uma injúria porque lhe arrancou a pretura ou a toga, porque aspergiu com o visco de sua boca aquela sagrada fronte. O sábio está seguro, nem pode ser atingido por nenhuma injúria ou contumélia. Capítulo 3. Parece-me ver teu ânimo inflamar-se e efervescer, prestes a exclamar: é isso que tira a autoridade dos vossos preceitos. Prometeis coisas sublimes, que não poderíamos nem mesmo desejar e menos ainda crer em sua possibilidade. Além disso, falando de situações excepcionais, ao negar que o sábio seja pobre, não negais que costuma faltar-lhe escravo, teto e até alimento. Ao negar que o sábio possa enlouquecer, não negais que ele sofra perturbações, emita palavras pouco sensatas e ouse tudo a que o obrigue à ação da doença. Ao negar que o sábio seja escravo, não contestais a mesma coisa, ou seja, que ele possa vir a ser vendido, a cumprir ordens e a executar tarefas serviçais para seu senhor. Assim, erguendo bem alto o supercílio, desceis ao mesmo nível dos demais depois de mudar os nomes das coisas. Por conseguinte, eu suspeito que o mesmo fato também ocorra nessa afirmação, que à primeira vista é bela e elevada, de que o sábio não sofrerá injúria nem contumélia. Porém, há muita diferença se colocas o sábio ao abrigo da indignação ou ao abrigo da injúria. Pois, se dizes que ele suportará com serenidade, nenhum privilégio ele tem, e lhe acontece algo comum e que se aprende com a própria frequência das injúrias, ou seja, a paciência. Se negas que ele receberá injúria, isto é, que ninguém tentará fazer-lhe, abandono todas as minhas atividades e me converto em estoico. Eu realmente não decidi dotar o sábio de uma prerrogativa imaginária, apenas verbal, mas pô-lo em uma posição em que não se permita nenhuma injúria contra ele. Como não haverá ninguém para provocá-lo, para tentar atacá-lo. Nada na natureza é tão sagrado que não encontre um sacrílego, mas nem por isso as criaturas divinas estão menos no alto se existem os que buscam acometer uma grandeza que está situada muito além deles, sem haver de atingi-la. Não é invulnerável algo que não recebe um golpe, mas aquilo que não sofre ferimento. Vou te mostrar um sábio desse nível. Acaso a dúvida de que a força mais confiável é a que é invencível e não a que não sofre ataque, já que é duvidosa a robustez não colocada à prova. Porém, é tida merecidamente como a mais confiável a firmeza que repele todos os ataques. Do mesmo modo, saibas tu que um sábio é de natureza melhor se nenhuma injúria lhe é nociva do que se nenhuma lhe é feita. E eu direi que é um homem forte aquele que as guerras não subjugam, nem o apavoram as forças inimigas que se aproximam, e não aquele que desfruta de ócio sedentário no seio de povos inativos. Portanto, repito, o sábio não está sujeito a nenhuma injúria. Assim, não importa quantos dardos contra ele sejam arremessados, posto que nenhum pode penetrá-lo. Como a dureza de certas pedras não pode ser rompida pelo ferro, nem o diamante pode ser cortado ou quebrado ou mesmo limado, mas arruína o que se usa contra ele. Assim como certas coisas não podem ser consumidas pelo fogo, mas, envolvidas pelas chamas, conservam sua consistência e aspecto. Assim como certos rochedos, que se estendem para o alto, quebram o mar sem que eles próprios mostrem vestígio nenhum dessa violência depois de fustigados por tantos séculos. Igualmente sólida é a alma do sábio, e acumulou tal resistência que está ao abrigo da injúria tanto quanto esses elementos que mencionei. Capítulo 4. Então, não poderá haver alguém que tente fazer injúria ao sábio. Tentará, mas esta não irá atingi-lo. Ele de fato se encontra afastado do contato com o que lhe é inferior por uma distância grande demais para que alguma força nociva possa fazer chegar sua influência até ele. Mesmo quando os poderosos pretendem ser nocivos a ele,
sendo não só eminentes pela dominação que exercem, mas influentes pela anuência dos que lhes são servis, todas as investidas deles perderão força bem abaixo de sua sabedoria, do mesmo modo que projéteis lançados para o alto por um arco ou por máquinas de arremesso, embora tenham subido para além do alcance da vista, declinam, no entanto, bem abaixo do céu. Como tu achas que, quando aquele famoso rei estúpido escureceu o dia com uma descarga de projéteis, alguma seta tenha alvejado o sol, ou que, depois de ele ter lançado grilhões sobre o mar, Netuno tenha sido atingido? Assim como as criaturas celestes escapam às mãos humanas e em nada a divindade é lesada pela ação dos que derrubam templos e fundem suas estátuas, igualmente tudo o que contra o sábio se pratica com empáfia, petulância, soberba são tentativas inúteis. Mas seria melhor que não houvesse ninguém que quisesse fazê-lo. Desejas coisa difícil para o gênero humano, a inofensividade. E o fato de não se fazer tem importância para os que têm intenção de fazer, não para aquele que não pode sofrer tal ação nem mesmo se lhe for feita. Ao contrário, talvez a tranquilidade em meio às provocações exponha mais ainda o vigor da sabedoria, tal como a maior prova de um general potente em armas e homens é sua segurança prudente no território dos inimigos. Capítulo 5. Separemos, sereno, se te parece adequado, a injúria e a contumélia. A primeira é por natureza mais grave, esta outra, mais leve, e grave apenas para os melindrosos, pela qual as pessoas não sofrem dano, mas ofensa. Porém, tão grandes são a degradação e a futilidade das mentes que alguns julgam que nada é mais penoso. Assim, encontrarás um escravo que prefira ser golpeado com açoites em vez de murros e que ache a morte e as pancadas mais toleráveis do que palavras ofensivas. Chegou-se a uma estupidez tão grande que nos atormentamos não só pela dor, mas também pela suposição da dor, à maneira das crianças, nas quais uma sombra, máscaras disformes ou faces contorcidas incutem medo, e até provocam lágrimas palavras desagradáveis a seus ouvidos, o movimento dos dedos e outras coisas que elas irrefletidamente rechaçam por um impulso errôneo. A injúria tem o seguinte propósito: fazer o mal a alguém. A sabedoria, contudo, não deixa lugar para o mal. Para ela o único mal é a torpeza, que não pode entrar ali onde já se encontram a virtude e a honradez. Portanto, se não existe injúria sem o mal, e não existe o mal senão a torpeza, nem a torpeza pode atingir o que está imbuído de honradez, a injúria não atinge o sábio. De fato, se a injúria consiste em sofrer algum mal, mas o sábio não sofre mal algum, nenhuma injúria recair sobre ele. Toda injúria é um rebaixamento daquele contra quem ela se lança. Nem pode alguém receber uma injúria sem algum dano, seja de sua dignidade, seja de seu corpo ou de coisas situadas fora de nós. O sábio, entretanto, nada pode perder. Tudo ele preservou em si mesmo, nada confiou à fortuna, mantém seus bens em segurança, contente com sua virtude, que não carece dos dons da fortuna e por isso não pode sofrer nem acréscimo nem diminuição. Com efeito, o que se expandiu até o ápice não tem espaço para incremento, e nada a fortuna retira além daquilo que deu. Ora, ela não dá a virtude, por isso não a subtrai. A virtude é livre, inviolável, firme, inabalável, de tal modo endurecida contra as desventuras que nem mesmo pode ser curvada e menos ainda vencida. Em face de apetrechos de terror, mantém os olhos firmes, nada muda em seu rosto, a despeito de lhe ser exibida uma realidade penosa ou favorável. Assim, não perderá nada do que ele verá como perecível. Está realmente de posse só da virtude, da qual não pode nunca ser destituído. Das demais coisas faz uso temporário. Ora,
Quem se abala pela perda de um bem alheio? E se a injúria nada pode lesar desses bens que são próprios do sábio, porque, estando salva a virtude, salvos estão seus bens, ao sábio não se pode fazer injúria. Demétrio, cognominado Poliorceta, havia tomado Mégara. O filósofo Estilbão, interrogado por ele se havia sofrido alguma perda, respondeu: nenhuma, tudo o que é meu tenho comigo. Mas seu patrimônio havia se convertido em despojo de guerra, suas filhas o inimigo havia arrebatado, sua pátria havia caído em domínio alheio, e um rei, circundado pelas armas do exército vitorioso, interrogava-o de um assento elevado. Ele, no entanto, arrancou-lhe a vitória e atestou que estava não só invicto, como indene, pois tinha consigo os verdadeiros bens, sobre os quais não se pode lançar as mãos, e aqueles, dissipados e saqueados, que estavam sendo levados, não os julgava seus, mas exteriores e resultantes do desejo da fortuna. Por isso, não os apreciava como bens próprios. Realmente, é instável e incerta a posse de tudo quanto nos vem de fora. Capítulo 6. Pensa agora se um ladrão, um caluniador, um vizinho prepotente ou um velho ricaço que reina sem filhos poderiam fazer uma injúria a quem é guerra, o inimigo ou aquele que exerce a gloriosa arte de subjugar cidades nada puderam tirar. Em meio a espadas que de todo lado cintilam e ao tumulto dos soldados na rapina, em meio às chamas, ao sangue e aos escombros de uma cidade destruída, em meio ao colapso de templos que desabam em cima de seus deuses, um único homem manteve a paz. Assim, não há motivo para julgares audaciosa a promessa para a qual, se tenho pouca credibilidade, vou te dar um garantidor. É de fato difícil acreditares que tamanha firmeza ou tamanha magnitude de espírito possa aplicar-se a um homem. Mas aparece esse homem diante de todos nós para dizer: não há motivo para duvidares de que alguém, nascido como homem, possa elevar-se acima da condição humana, de que olhe com serenidade para as dores, os danos, as ulcerações, as feridas, os grandes tumultos que fervilham em torno de si, e suporte as situações duras com placidez e as situações prósperas com comedimento, sem ceder àquelas, nem confiar nestas, e possa manter-se exatamente o mesmo em situações diversas, nem considere nada como seu exceto a si mesmo, e a si mesmo como a parte em que é melhor. Eis que me apresento para vos provar que, sob esse destruidor de tantas cidades, são abatidas fortificações a golpes de ariete, altas torres vêm repentinamente abaixo graças a sapas e fossos subterrâneos e se ergue um terraplano que alcança as mais elevadas fortificações. Porém, não é possível encontrar nenhuma máquina que abale um ânimo solidamente assentado. Tirei-me há pouco para fora das ruínas de minha casa e, enquanto flamejavam incêndios por todo lado, escapei das chamas por entre mortos. Não sei que sorte tiveram minhas filhas, se pior que a da população. Sozinho, idoso e vendo-me cercado de condições hostis, no entanto, declaro que meu patrimônio está íntegro e incólume. Mantenho-me na posse de tudo o que tinha de meu. Não há motivo para me teres como vencido e a ti como vencedor. A tua fortuna venceu a minha fortuna. Aqueles bens transitórios e que mudam de dono, não sei onde estão. Quanto a meus bens, estão comigo e estarão comigo. Esses ricos perderam seus patrimônios, os libidinosos perderam seus amores e, com alto dispêndio de pudor, as amantes prediletas, os ambiciosos perderam a cúria, o fórum e os locais destinados ao exercício dos vícios em público, os agiotas, seus registros, nos quais a avidez imagina sorridente falsas riquezas. Eu, entretanto, conservo tudo intacto e íntegro. Por isso, interroga essas pessoas que choram e se lamentam, que,
para defender seu dinheiro, opõem seus corpos nus a espadas desembainhadas e que fogem do inimigo com o bolso carregado. Saibas, portanto, o seguinte, sereno, que o homem perfeito, pleno de virtudes divinas e humanas, nada perde. Seus bens estão circundados de defesas sólidas e intransponíveis. Não poderias comparar a elas as muralhas da Babilônia, que Alexandre invadiu, nem as fortificações de Cartago ou de Numância, conquistadas por uma única mão, nem a colina do Capitólio. Esses locais trazem a marca do inimigo. As defesas que protegem os sábios são resistentes ao fogo e aos assaltos, não oferecem acesso algum, são elevadas, inexpugnáveis, iguais às dos deuses. Capítulo 7. Não há por que afirmar, tal como costumas, que esse nosso sábio não se encontra em parte alguma. Não imaginamos isso como vão atributo da natureza humana, nem concebemos uma imagem grandiosa de algo falso. Mas já a mostramos e mostraremos qual a formamos, criatura rara, talvez, e única por grandes intervalos de tempo. Realmente, tudo o que é grande e que supera o limite habitual e comum não é gerado com frequência. De resto, o próprio Marco Catão, de cuja menção partiu esta discussão, receio que esteja acima de nosso modelo. Depois, algo que causa um dano deve ser mais forte do que algo que sofre um dano. Ora, a perversidade não é mais forte do que a virtude. Portanto, não pode o sábio sofrer dano. A injúria contra os bons é intentada somente pelos maus. Os bons mantêm a paz entre si. Os maus são tão perniciosos para os bons quanto entre si. Mas, se só o mais fraco pode sofrer dano e, além do mais, o mal é mais fraco que o bom, e os bons não devem temer injúria a não ser de quem é diferente deles, a injúria não atinge um homem sábio. Sem dúvida, já não é preciso lembrá-lo de que ninguém é bom senão o sábio. Alguém diz, se Sócrates foi injustamente condenado, ele sofreu injúria. Neste ponto convém entendermos que pode acontecer de alguém me fazer injúria e eu não recebê-la. É como se alguém roubasse uma coisa de minha casa no campo e a deixasse em minha casa na cidade. Ele teria praticado um furto. Eu nada teria perdido. Alguém pode tornar-se culpado, embora não tenha cometido um ato culpável. Se um homem se deitar com sua esposa como se fosse a de outro, será um adúltero, embora ela não seja adúltera. Alguém me deu veneno, mas este perdeu sua virulência ao misturar-se com a comida. Ele, ao dar o veneno, implicou-se em um crime, mesmo se não causou mal. Não é menos criminoso aquele cujo punhal foi detido pela resistência da roupa. Todos os crimes se consumam o suficiente para haver culpa antes mesmo de efetuado o ato. Alguns atos são de tal condição e estão vinculados segundo uma relação tal que um pode ocorrer sem o outro, mas não vice-versa. Tentarei tornar evidente o que digo. Posso mover os pés sem correr, não posso correr sem mover os pés. Posso não nadar mesmo estando na água. Se estou nadando, não posso não estar na água. Tem essa condição também aquilo de que estamos tratando. Se sofri uma injúria, é necessário que ela tenha sido feita. Se foi feita, não é necessário que eu a tenha sofrido. Muitas coisas podem de fato acontecer que afastem a injúria. Tal como algum acaso pode abaixar a mão que se dispunha a agredir e desviar dardos arremessados. De igual maneira, alguma coisa pode repelir quaisquer injúrias e interceptá-las a meio caminho, de modo que, mesmo tendo sido feitas, não sejam recebidas. Capítulo 8. Além disso, a justiça nada pode sofrer de injusto porque coisas contrárias não se relacionam. Ora, uma injúria não pode ser feita senão de modo injusto. Portanto, ao sábio não pode ser feita uma injúria. Nem há motivo para admiração se ninguém lhe pode fazer injúria, nem mesmo é possível ser-lhe útil.
E ao sábio não falta nada que ele possa receber de presente. Inclusive uma pessoa má nada pode lhe dar que seja digno de um sábio, pois, antes de dar, ela deve ter. Contudo, ela nada tem que um sábio pudesse sentir a alegria de ver transferido para ele. Portanto, ninguém pode fazer mal ao sábio ou ser-lhe útil, posto que criaturas divinas nem desejam ajuda, nem podem sofrer dano. Ora, o sábio está contigo e próximo aos deuses, exceto pela condição mortal, é semelhante a um deus. Ao esforçar-se e dirigir-se para planos elevados, ordenados, tranquilos, que seguem um fluxo uniforme e harmônico, serenos, benignos, criados para o bem de todos, benéficos para si e para os demais planos, ele não cobiçará nada de insignificante, nada irá lamentar. Aquele que, apoiado na razão, avança com ânimo divino em meio às vicissitudes humanas, não tem onde receber uma injúria. Achas que estou falando só daquela proveniente do homem? Nem sequer da fortuna, que, toda vez que combateu com a virtude, nunca se retirou em pé de igualdade. Se com ânimo sereno e plácido recebemos o mais intenso suplício, mais além do qual uma legislação enfurecida e mandatários os mais cruéis nada têm com que nos possam ameaçar, no qual a fortuna esgota seu poder, e se sabemos que a morte não é um mal, e por isso nem mesmo a injúria, muito mais facilmente toleraremos outras vicissitudes, danos e sofrimentos, humilhações, desterros, lutos, separações, coisas que não abatem o sábio mesmo se o acometessem todas juntas, ainda menos ele iria afligir, se com os golpes de cada uma individualmente. E, se ele suporta com equilíbrio as injúrias da fortuna, quanto mais as de homens poderosos, que ele sabe serem agentes da fortuna. Capítulo 9. Assim, ele resiste a tudo, ao rigor do inverno e às intempéries do clima, a febres e doenças e a outras casualidades, e não forma juízo tão positivo sobre alguém a ponto de achar que tal pessoa tenha feito algo com sabedoria, o que se dá unicamente com o sábio. Dos demais homens não são próprias as ponderações, mas as fraudes e insídias e os movimentos de alma irrefletidos, que o sábio numera entre os fatos acidentais. Todo fato fortuito, porém, é causa de crueldades ao redor de nós e contra coisas sem valor. Pensa também o seguinte: o pretexto para as injúrias amplia-se largamente na proporção dos meios buscados para nos pôr em risco, tais como o suborno de um delator, uma falsa incriminação ou a incitação do ódio de poderosos contra nós e quaisquer outras violências que ocorrem entre homens trajados de toga. Existe também aquela injúria frequente, de suprimir o ganho de uma pessoa ou um prêmio a longo tempo desejado, de desviar uma herança que se havia tentado alcançar com grande empenho e de cancelar os favores de uma casa da qual se obtinham proveitos. Dessas ações escapa o sábio, que não sabe viver nem na esperança nem no medo. Acrescenta agora o fato de que ninguém recebe uma injúria com ânimo sereno, mas perturba-se ao percebê-la. No entanto, carece dessa perturbação o homem liberto de erros, que tem domínio de si e está em profunda paz e serenidade. De fato, aquele, se o toca uma injúria, esta não só o disturba, mas o compele. Já o sábio está isento de ira, que é provocada pela ideia de sofrer injúria. Nem de outro modo ele poderia estar isento de ira se também não fosse inacessível à injúria, que ele sabe que não lhe pode ser feita. Daí ele ser tão confiante e contente, daí ser tomado de alegria contínua. Porém, de tal modo ele não se abala diante de ataques vindos de situações e de pessoas que a própria injúria lhe é de utilidade, pela qual ele se põe à prova e experimenta sua virtude. Peço-vos o favor de acolhermos essa proposição e de nos manter com ânimo e ouvidos benévolos enquanto se procura retirar da injúria o sábio.
E nem por isso se está subtraindo nada de vossa petulância e tão rapinante cupidez, ou de vosso cego desatino e soberba, mantendo-se os vossos vícios a salvo, busca-se para o sábio a liberdade. Não estamos fazendo com que não vos seja possível praticar injúria, mas com que ele lance para o alto todas as injúrias e se defenda com tolerância e magnitude de espírito. Assim, em abomináveis combates muitos venceram as mãos dos que os golpeavam, fatigando-os com paciência obstinada. Considera que o sábio está nessa condição, a daqueles que por longa e perseverante prática conseguiram vigor para suportar e exaurir toda a força inimiga. Capítulo 10. Dado que percorremos a primeira parte da discussão, passemos para a seguinte, em que refutaremos a contumélia com alguns argumentos específicos, mas a maioria deles comum a ambos os tópicos. Ela é menos grave que a injúria, e podemos lamentá-la mais do que persegui-la, e também as leis não a consideraram digna de qualquer punição. Move esse sentimento uma debilidade de ânimo que se ressente por uma palavra ou uma ação de desprestígio. Ele hoje não me recebeu, embora recebesse outros. Ele o menosprezou com arrogância a minha fala ou riu dela abertamente. Ele não me colocou no leito do meio, mas no mais baixo, e outras queixas desse tipo. De que outro modo eu deveria chamá-las senão lamúrias de um melindroso? Nelas incorrem em geral pessoas delicadas e felizes, pois quem se sente premido por problemas maiores não tem tempo de notar essas coisas. As índoles por natureza frágeis e feminis, devido a excessivo tempo livre, e que se comprazem na ausência de uma real injúria, vêem-se perturbadas por tais fatos, a maior parte dos quais se assenta no equívoco de quem os interpreta. Assim, quem é afetado por uma contumélia mostra que em si mesmo não há nenhuma sabedoria nem confiança. Com efeito, ele se julga indubitavelmente menosprezado, e essa mágoa não ocorre sem certa debilidade do ânimo, que se deprime e se abate. O sábio, porém, não se sente menosprezado por ninguém, conhece sua grandeza e afirma para si mesmo que ninguém tem poder sobre ele. E todos esses sentimentos que eu poderia chamar não de males, e sim de contrariedades da alma, ele não se empenha em vencer, pois nem sequer o sente. Outras são as coisas que ferem o sábio, mesmo sem o abaterem, como a dor e a debilidade física ou a perda de amigos e filhos e a destruição de sua pátria consumida pela guerra. Estas não nego que o sábio possa senti-las, de fato, não lhe atribuímos a dureza da pedra ou do ferro. Não é nenhuma virtude suportar o que não se sente. Então o que ocorre? Ele recebe alguns golpes, mas, depois de recebidos, supera-os, trata e fecha os ferimentos. Na verdade, os golpes menores nem sequer os sente, e contra eles nem faz uso daquela virtude de tolerar situações duras, mas ou não os nota ou os considera dignos de riso. Capítulo 11. Além do mais, como são os arrogantes, os insolentes e os que conduzem mal a sua situação afortunada os que provocam grande parte das contumélias, o sábio tem o meio pelo qual pode rejeitar esse sentimento inflado, a virtude mais bela de todas, a magnanimidade. Esta passa além de quaisquer sentimentos desse tipo, comparáveis a imagens vãs de sonhos e visões noturnas que nada têm de sólido e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o sábio considera que todos eles estão em um estado baixo demais para chegarem a desprezar algo que está tão mais elevado. Contumélia, segundo se diz, deriva de contemptus, desprezo, porque alguém só dirige esse tipo de ataque a quem despreza. Todavia, ninguém despreza aquele que é maior e melhor, mesmo se age como costumam agir os que sentem desprezo. De fato, a criança pequena bate no rosto dos pais, desmancha e puxa os cabelos de sua mãe, cospe-lhe ou desnuda a vista dos seus as partes a serem cobertas e não poupa palavras mais obscenas,
mas nada disso chamamos contumélia. Por que razão? Porque quem as faz não é capaz de desprezar. É a mesma razão por que nos divertem as brincadeiras de nossos escravos contra seus senhores, e a ousadia deles se faz justificar contra convivas tão somente sob a condição de começar pelo Senhor. E quanto mais desprezíveis são eles, mais soltas têm as línguas. Para essa finalidade, alguns compram moleques insolentes, estimulam a impudência deles e os deixam junto a um instrutor para que de propósito espalhem impropérios, e não chamamos isso de contumélias, e sim de gracejos. Porém, quanta estupidez há em ora divertir-se, ora ofender-se. E uma coisa dita por um amigo chamá-la de afronta, dita por um escravinho, de insulto brincalhão. Capítulo 12. A percepção que temos das crianças, o sábio a tem de todos os homens, que, mesmo depois da juventude e da velhice, permanecem na infância. Acaso progrediram esses homens cujo espírito é enfermo e cujas deficiências aumentaram enormemente, os quais diferem das crianças somente pelo tamanho e pela forma do corpo, sendo de resto não menos volúveis e inseguros, com uma sede indistinta de prazeres, nervosos, inclusive pacatos não por temperamento, mas por temor? Ninguém poderia dizer que entre eles e os meninos há diferença porque estes são ávidos por dadinhos ou nozes e por pequenas moedas, e aqueles, por ouro, prata e por mesas circulares, porque estes, entre si, fazem-se de magistrados e imitam a toga pretexta, os faces e o tribunal. E aqueles praticam a sério as mesmas atividades no campo de Marte, no foro ou na cúria. Estes, na praia, com montes de areia constroem castelos, e aqueles, como se estivessem realizando algo importante, ocupados em erguer pedras, paredes e tetos, transformaram em risco abrigos criados para a proteção de nossos corpos. Portanto, o engano dos mais avançados em idade é igual ao das crianças, mas diz respeito a coisas distintas e de importância maior. Por conseguinte, não sem razão o sábio encara como brincadeiras as suas contumélias e por vezes os adverte e os castiga como a crianças, não porque tenha sido afetado por uma injúria, mas porque eles a fizeram e para que deixem de fazê-la. De fato, assim também a montaria é domada com o açoite. Não nos enfurecemos com esses animais quando recusam o cavaleiro, contudo os punimos para que a dor vença a contumácia. Portanto, verá solucionada igualmente aquela objeção que se nos faz, se o sábio não é afetado nem pela injúria nem pela contumélia, porque ele pune os que a fizeram. Ele não se vinga, mas os corrige. Capítulo 13. No entanto, qual é a razão para não acreditares que esta firmeza de ânimo ocorra em um homem sábio, quando te é possível notar em outros a mesma condição, embora de origem diversa? Que médico se enfurece com o louco? Quem recebe como ofensivos os insultos de uma pessoa febril à qual se negou água fria? O sábio tem para com todos o mesmo sentimento que o médico para com seus pacientes, dos quais nem recusa tocar as partes íntimas se carecem de tratamento, nem examinar os dejetos e os fluidos, nem suportar os gritos insultuosos dos que agridem por insânia. O sábio sabe que todos esses que circulam trajando toga e púrpura, saudáveis e corados, são desatinados e não os vê de outro modo senão como doentes e intemperantes. Assim, ele nem sequer se irrita se, em sua enfermidade, se atreveram a uma atitude mais petulante contra quem os está medicando e, com o mesmo ânimo com que julga sem valor as homenagens deles, igualmente julga os seus atos pouco respeitosos. Assim como não lhe causará agrado se um mendigo o reverenciar, nem irá considerar uma contumélia se um homem da mais baixa plebe não responder à sua saudação, tampouco ficará encantado se muitas pessoas ricas o admirarem. Sabe que em nada elas diferem dos mendigos, sendo até mesmo mais miseráveis,
aqueles carecem de pouco, estas, de muito. Além do mais, não se impressionará se o rei dos Medas ou Átalo, rei da Ásia, passar por ele em silêncio e com expressão arrogante enquanto ele o saúda. Ele sabe que não há nada de invejável na condição de tal pessoa mais do que na daquela a quem, numa casa de ampla criadagem, coube cuidar de doentes e loucos. Acaso ficarei magoado se não responde ao meu cumprimento um dos que comerciam junto ao templo de Castor, comprando e vendendo escravos que nada valem, cujos abrigos estão lotados de um tropel formado dos piores escravos? Segundo penso, não, de fato, o que tem de bom aquele sob cuja dependência não há ninguém que não seja perverso? Portanto, assim como o sábio despreza a afabilidade ou a inafabilidade de tal homem, igualmente o faz em relação à de um rei. Tu tens sob-te os persas, os medas e os bactrianos, embora os refreies pelo medo, embora por causa deles não tenha ocorrido de afrouxares o arco, embora inimigos dos mais terríveis, embora venais, embora estejam à espreita de um novo Senhor. Ele, portanto, não será afetado pela contumélia de ninguém. Com efeito, por mais que todos sejam diferentes entre si, o sábio realmente considera todos iguais por causa de sua igual estupidez. Na verdade, se ele uma só vez se fizer descer de seu plano, de modo que seja afetado pela injúria ou pela contumélia, não poderá jamais estar seguro. Todavia, a segurança é um bem próprio do sábio. Julgando que lhe tenha sido feita uma contumélia, não fará com que obtenha honra quem a infligiu. É de fato inevitável que uma pessoa sinta prazer em ser tida em consideração por quem a contragosto ela toleraria ser desprezada. Capítulo 14. Tamanha demência domina alguns a ponto de acharem que uma contumélia lhes pode ser feita por uma mulher. Que importa quanto a consideram abastada, quantos lecticários tenha, quão adornadas as suas orelhas, quão espaçosa sua liteira. Igualmente é uma criatura imponderada, e, se não lhe advieram conhecimento e muita erudição, é feroz, incontinente nos desejos. Alguns não suportam levar um esbarrão de um cabeleireiro e consideram uma contumélia o mau humor de um porteiro, a arrogância de um escravo nomenclador, a carranca de um camareiro. Quanto riso devem provocar cenas como essas, de quanto prazer se deve encher o espírito de quem contempla a própria serenidade em meio ao tumulto dos erros alheios. Como o sábio não se aproximará de portas guardadas por um porteiro austero. Ele, sem dúvida, irá tentar-se uma necessidade o chamar e vai amolecê-lo, quem quer que ele seja, como a um cão bravo, lançando-lhe um petisco, e não vai ficar indignado de despender algum valor para transpor a soleira, considerando que em algumas pontes se paga pedágio. Assim, pagará também para aquele, seja quem for, que pratica esse tipo de taxa relativa às saudações. Ele sabe que com dinheiro se compra o que está à venda. É de ânimo mesquinho quem se compraz em ter respondido com franqueza ao porteiro e quebrado seu bastão, ter ido até seu senhor e tê-lo feito açoitar. Quem entra numa contenda converte-se em adversário, mesmo que vença, fica igualado ao oponente. Mas o que fará o sábio se levou uma bofetada? O mesmo que Catão depois de terem-lhe batido no rosto, não se inflamou, não puniu a injúria, nem mesmo a perdoou, mas negou que tivesse sido feita. Com um ânimo ainda maior do que se a tivesse perdoado, não a reconheceu. Não nos deteremos longo tempo nesse ponto. Quem de fato ignora que para o sábio nenhuma das coisas que se crê como mal ou um bem parece ser tal como para as demais pessoas. Ele não olha para o que os homens julgam como torpe ou miserável, não vai por onde vai o povo, mas, tal como os astros dirigem seu curso em sentido contrário ao do céu, assim também ele avança na direção oposta à da opinião comum. Capítulo 15.
Deixa de perguntas deste tipo. O sábio, então, não sofrerá injúria se for surrado, se um olho lhe for arrancado. Não sofrerá contumélia se no foro ele for tratado com palavras insultuosas de pessoas sórdidas. Se no banquete de um rei lhe for ordenado que se ponha à mesa depois da refeição e coma junto com os escravos aos quais coubem sorte tarefas degradantes. Se for obrigado a tolerar alguma outra daquelas coisas que podem ser escogitadas como incomodas para um pudor sensível. Por mais que essas situações se avultem em número e em gravidade, serão da mesma natureza, se as pequenas não o atingirem, nem mesmo as maiores, se poucas não o atingirem, nem mesmo muitas. Mas vós fazeis uma conjectura sobre a grandeza de seu espírito com base em vossa debilidade, depois de considerar sobre quanto julgais que podeis suportar. Colocais o limite da capacidade do sábio um pouco além da vossa. Porém, sua virtude o situou em outra dimensão do cosmo, de modo que ele não tem nada em comum convosco. Faz um levantamento de adversidades e de todas as situações difíceis de tolerar e das que repugna ouvir falar ou ver. Ele não será esmagado pelo acúmulo delas e resistirá a cada uma tal qual a todas juntas. Quem diz que para o sábio uma coisa é tolerável, outra é intolerável, e mantém a grandeza de seu ânimo dentro de certos limites procede mal. A fortuna nos vence se não é inteiramente vencida por nós. Para não julgares que essa é uma resistência estoica, Epicuro, a quem vós assumis como patrono da vossa inércia e o qual julgais preceituar uma atitude mole, indolente e voltada aos prazeres, afirma que raramente a fortuna interfere na vida do sábio. Ele quase emitiu palavras próprias de um homem. Queres tu falar com mais força e suprimir totalmente a fortuna? A casa do sábio é apertada, sem luxo, sem estrépito, sem adornos, não vigiada por porteiros que repartem a turba de visitantes com venal arrogância. Mas a fortuna não passa por esta porta vazia e livre de vigias. Ela sabe que não tem ali um lugar onde existe algo de seu. Capítulo 16. E se até Epicuro, que foi muito indulgente com o corpo, se insurge contra as injúrias, porque no nosso caso isso pode parecer inacreditável ou acima da capacidade da natureza humana. Ele afirma que as injúrias são toleráveis para o sábio. Nós, que as injúrias para ele não existem. Nem há motivo para dizeres que isso repugna à natureza. Não negamos que é uma coisa incômoda ser açoitado, golpeado e carecer de algum membro. Entretanto, negamos que todas essas coisas são injúrias. Não eliminamos delas a sensação de dor, mas o nome de injúria, que não lhes pode ser atribuído restando intacta a virtude. Qual das duas doutrinas fala com mais exatidão veremos, ambas ao menos concordam quanto ao menosprezo da injúria. Indagas que diferença há entre as duas. A que existe entre os mais fortes gladiadores, um dos quais comprime o ferimento e resiste em sua posição, o outro, olhando para o público que grita, faz sinal de que não é nada e não aceita que intercedam no combate. Não há motivo para julgares importante aquilo sobre o que discordamos. Os dois exemplos exortam aquela proposição de que tratamos, a qual, sendo única, estende-se a vós. Desprezar as injúrias e aquilo que eu chamaria de sombras e suposições de injúrias, as contumélias, que, para serem desprezadas, não requerem um homem sábio, mas somente um que tenha plena consciência e que possa indagar para si mesmo. Essas coisas me acontecem merecida ou imerecidamente. Se merecidamente, não é contumélia, é uma sentença. Se merecidamente, aquele que pratica essa injustiça deveria enrubescer. E o que é que se denomina contumélia? Alguém zombou de minha calvície, de minha miopia, da magreza de minhas pernas e de minha estatura. Que contumélia há em ouvir sobre o que é aparente? Rimos daquilo que é dito na presença de um só.
Na presença de muitos nos sentimos indignados, e a outros não damos a liberdade de dizer o que nós mesmos costumamos dizer sobre nós. O gracejo moderado é divertido, o exagerado é irritante. Capítulo 17. Crisipo afirma que uma pessoa ficou indignada por alguém tê-la chamado de carneiro do mar. Vimos Fido Cornélio, genro de Ovídio Nazão, chorar no Senado depois que Corbulão o chamou de avestruz depenado. Diante de outras palavras malévolas que atingiam fundo seus costumes e sua vida, manteve-se firme a sua face, diante desse mote tão absurdo, e romperam-lhe as lágrimas. Tamanha é a debilidade dos ânimos quando desaparece a razão. E o que dizer de quando nos sentimos ofendidos se alguém imita nosso modo de falar ou de andar, ou algum defeito do nosso corpo ou da nossa linguagem? Como se esses fatos ficassem mais perceptíveis na imitação de um outro do que em nós mesmos. Alguns ouvem contrariados falar de sua velhice, dos cabelos brancos e de outras coisas que se fazem votos para alcançar. Falar mal de sua pobreza deixou alguns enfurecidos. No entanto, quem a esconde já se censurou por causa dela. Assim, dos petulantes e dos que gracejam por meio de insultos retirasse o argumento se espontaneamente o abordares primeiro. Não oferece motivo de riso quem ri de si mesmo. Conta-se que Vatínio, homem nascido para ser alvo tanto de riso quanto de ódio, foi um bufão não só espirituoso como mordaz. Ele próprio falava mal de seus pés e dos talhos em seu pescoço. Desse modo escapara dos gracejos dos inimigos, e sobretudo dos de Cícero, os quais eram mais numerosos do que suas doenças. Se foi capaz disso alguém que, pela aspereza de sua língua, por meio de contínuos insultos desaprendera o sentimento de vergonha, por que não o seria aquele que, por meio dos estudos liberais e do cultivo da sabedoria, tenha alcançado algum progresso? Acrescenta que é um tipo de vingança negar a alguém que fez uma contumélia o prazer de tê-la feito. É comum alguém dizer, que pena, acho eu, ele não entendeu. A tal ponto o fruto da contumélia está na percepção e na indignação daquele que a sofre. Depois, para aquele não vai algum dia faltar o troco, há de se encontrar quem também te vingue. Capítulo 18. Caio César, um contumelioso, entre outros vícios em que abundava, era movido pelo prazer intenso de ferir todos com alguma afronta, ele próprio sendo matéria muito fecunda de riso. Tamanha era a feiura da palidez que atestava sua insânia. Tamanha a expressão feroz de seus olhos ocultos sob a fronte envelhecida. Tamanho o aspecto ruim de sua cabeça pelada e com os respingos de cabelos postiços, e ainda a cerviz tomada de pelos, a finura das pernas e a enormidade dos pés. Seria infindável se eu quisesse referir cada um dos motivos pelos quais ele foi contumelioso com seus pais e avós, ou com cidadãos de todas as classes. Mencionarei aqueles que o levaram à ruína. Ele tinha Valério Asiático entre seus principais amigos, homem feroz e que mal toleraria com calma ofensas feitas a outras pessoas. Para esse homem, durante um jantar, ou seja, como em uma assembleia, com voz bem alta, César expôs quais eram as qualidades da esposa dele na cama. Bons deuses! Um marido ouvir isso, um príncipe sabê-lo e chegar a tal ponto sua licenciosidade que, não digo para um ex-cônsul apenas, não digo para o amigo, mas simplesmente para o marido, o príncipe tenha narrado não só seu adultério como ainda sua decepção. Já, ao contrário, o modo de falar de Quéria, tribuno militar, não era correspondente ao valor de sua mão. Tinha uma voz mole e bastante suspeita não fossem conhecidos os seus atos valorosos. Quando este lhe pedia uma palavra de ordem, Caio ora lhe dava Vênus, ora Priapo, censurando continuamente a delicadeza do soldado.
Tais censuras, ele próprio as fazia em trajes transparentes, calçando sandálias e adornado de ouro. Obrigou-o, dessa maneira, a fazer uso do ferro para não lhe pedir mais a palavra de ordem. Foi ele o primeiro entre os conjurados a ter erguido a mão armada. Foi ele que o decepou com um só golpe no meio da cerviz. Em seguida, foram-lhe cravados de toda parte numerosos golpes de espada que vingavam injúrias públicas e privadas, mas o primeiro foi aquele varão que menos aparentava sê-lo. E o próprio Caio, todavia, considerava tudo contumélia, assim como os que não toleram sofrê-la são os que mais desejam fazê-la. Ele ficou irado com Herênio Macrão porque o havia saudado como Caio e não deixou impune um centurião primipilo pelo fato de tê-lo chamado de Calígula. Costumava-se chamá-lo por esse apelido porque ele nascerá em um acampamento militar e fora o pupilo das legiões, jamais tendo sido mais íntimo dos soldados com outro nome. Mas, já depois de alçado em coturnos, considerava Calígula um insulto e uma desonra. Portanto, irá nos servir de consolo o seguinte: mesmo se nossa afabilidade renunciar à vingança, haverá alguém para punir o insolente, arrogante e injurioso, vícios que não se esgotam em um só homem, em uma única contumélia. Olhemos para os exemplos daqueles cuja paciência louvamos, como o de Sócrates, que tomou positivamente as piadas contra ele feitas publicamente e vistas nas comédias, rindo-se delas, e não menos quando foi banhado de água suja por sua esposa Xantipa. Censurava-se a Antístenes, sua mãe bárbara e nascida na Trácia. Ele respondeu que também a mãe dos deuses era natural do Monte Ida. Capítulo 19. Não se deve chegar à rixa e ao antagonismo. Devemos nos apartar, e tudo o que for feito por insensatos, mas só por insensatos é que pode ser feito, deve-se deixar de lado e ter como indistintas as honrarias e as injúrias do povo. Nem doer-se por estas, nem alegrar-se por aquelas. De outro modo, por temor de contumélias ou pelo aborrecimento, negligenciaremos muitas ações necessárias e não faremos frente a deveres públicos e privados, por vezes inclusive avantajosos, enquanto nos aflige a preocupação muito pouco viril de ouvir alguma crítica contra nosso caráter. Por vezes irritados até mesmo contra poderosos, revelaremos esse sentimento com intemperante liberdade. Mas também não é liberdade nada sentir, enganamo-nos. Liberdade é situar o ânimo acima das injúrias e constituir-se como um ser cuja felicidade lhe venha unicamente de si. É separar de si os eventos exteriores para não ter de levar uma vida atormentada, a temer o viso de todos, a língua de todos. De fato, quem é que não nos poderia fazer um insulto se qualquer um o pode? Porém, o sábio e aquele que aspira à sabedoria usarão de um remédio diverso. Os imperfeitos, que se pautam ainda pela opinião comum, devem imaginar o seguinte: que eles terão de viver em meio a injúrias e contumélias. Tudo lhes chegará mais leve se já estiverem esperando. Quanto mais honorável é um homem por sua origem, fama e patrimônio, tanto mais valorosa é sua conduta, lembrado de que na linha de frente ficam as tropas mais graduadas. As contumélias, palavras injuriosas, ignomínias e outras desfeitas, ele suporta tal como o clamor dos inimigos, os dardos que passam longe, as pedras a crepitar em torno do capacete sem ferir. As injúrias, tal como golpes, uns cravados nas armas, outros no peito, ele sustenta sem cair e mesmo sem se mover de seu posto. Inclusive se sofres um cerco e uma pressão de violência feroz, é torpe, entretanto, ceder. Protege o posto que te foi designado pela natureza. Perguntas: que posto é esse? O de homem. O sábio dispõe de outro auxílio, que é o reverso deste. Pois vós estáis em combate, ele já alcançou a vitória. Não resistais a vosso bem,
durante o esforço para chegar à verdade. Alimentai no ânimo essa esperança. Acolhei de bom grado os melhores conselhos e buscai auxílio na crença e na vontade. Existir uma criatura invencível, existir uma pessoa contra a qual não tem poder a fortuna é do interesse da sociedade humana. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.